Sejam bem-vindos à nossa quarta e última palestra online, que fecha o ciclo do primeiro ciclo, né, da nossa formação descentralizada do Projeto Rio de Escritores. Hoje o nosso tema é Escrever é uma forma de não esquecer. Memórias, Mulheres e Sobrevivência na Literatura Periférica, oferecida pela Lília Guerra, que vocês já conhecem, a maioria de vocês já falou sobre ela nas aulas. O projeto Rio de Escritores, Vozes do Rio, Letras do Brasil, é realizado pelo Instituto Odeon, com recursos do edital Rio de Escritores, edição Rio, Capital Mundial do Livro, integrado à Política Nacional Aldir Blanc, promovido pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. Passou rápido, né, minha gente? A gente chegou até aqui, parabéns para quem permaneceu. A gente sabe que com as dificuldades do cotidiano, participar de aula presencial é complicado, às vezes até mesmo online. Então, parabéns por terem chegado até aqui. A gente entra nessa última palestra do primeiro ciclo, já com expectativas do segundo ciclo, né, para o livro ficar pronto, a gente vê ele materializado na nossa mão. Então, vamos aproveitando, né, que a gente já está na reta final, tanto do primeiro ciclo como do ano também, né? Depois a gente faz uma pequena pausa, faz um recesso, e ano que vem voltamos com tudo para os 70 livros saírem. Eu sei que muitos de vocês também estão curiosos em relação ao livro. No nosso aulão, no dia 16, terça-feira, no dia 16 de dezembro, a gente vai dar as informações finais sobre a publicação do livro. Os monitores já estão passando uma relação de dúvidas que vocês tiverem para a gente tirar lá no dia 16. Então, eu vou em busca das respostas e lá no dia 16 a gente vai sanar essas dúvidas, viu? Então, pretendo chegar preparada lá para dar retorno para vocês. Vocês esperaram 4 meses, né, para receber as atualizações. Então, muito obrigada também por terem chegado até aqui. Para não me delongar com informações técnicas, vou passar a palavra para a Letícia, professora da AP3 e da AP5, conhecida aí de muitos de vocês. Ela vai fazer a apresentação da Lília. Pode ir lá, Letícia. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria estar aqui. E vou passar um recado da Drica, que ela me incumbiu disso. Lília, que ela disse que mandou um beijo enorme para você, mas hoje ela está recebendo um prêmio diploma, Eloneide Student, peguei até aqui minha colinha, pelo trabalho que ela vem realizando. Então, ela pediu para eu estar aqui, e vai ser, falando para a Lília, já sabe, para todo mundo, um primeiro momento, acho que vai ser 1 hora, um pouquinho menos, né? Você falando para a gente, e depois a gente abre para as perguntas. Então, vamos lá, a mini bio aqui. Lília Guerra é autora da compilação de contos Perifobia, finalista do Prêmio Rio de Literatura e do romance Rua do Laguinho. Seu primeiro livro, Amor Avenida, originalmente lançado em 2014, foi reeditado em 2022, ano em que também foram impressos os 3 volumes da coleção Novelas que Escrevi para o Rádio e Crônicas para Colorir a Cidade. Em 2023, foi contemplada com o prêmio Carolina Maria de Jesus pelo inédito Cavaco do Ofício. Atua em ações de incentivo à leitura e à escrita, especialmente em regiões periféricas de São Paulo. Seu romance mais recente é O Céu para os Bastardos, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024. E aí, Lília, eu sei que você vai começar a falar, mas como me deram essa biografia, eu começo com uma pergunta, que eu tenho curiosidade, se você ainda atua na área da saúde, porque essa é uma biografia, né, totalmente dedicada aí à literatura, uma mini-bio, mas eu tinha ainda essa curiosidade, e aí você já pode começar. Obrigada, bem-vinda. Eu é que agradeço.
Boa noite outra vez, agora formalmente a todos. E sim, eu ainda atuo na área da saúde aqui em São Paulo. Eu sou servidora do Sistema Único de Saúde, trabalho num ambulatório, com prevenção e tratamento de doenças sexuais. Há quase 20 anos eu estou nessa área. Já transitei por outras áreas aí, em equipamentos de saúde, mas ainda atuo sim. Ah, ótimo. Eu tinha essa curiosidade, fico feliz de saber que está em paralelo, enfim, acho que isso tem a ver, né, também com essa ideia, né, de memória, de resistência, enfim. E você é a nossa primeira convidada, que é uma autora falando da sua própria obra. A gente teve outros autores, Luiz Maurício, mas, por exemplo, ele falou do Machado, então acho que também dá para caminhar aí, né, pensando em sobrevivência na literatura e trabalhos em paralelo. Mas é isso. Obrigada. Gente, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês para falar de leitura, de memória, para falar sobre esse tema que para mim é tão caro, tão rico. Escrever é uma forma de não esquecer, a convite da Drica, super companheira aí de percurso, com quem eu já trabalhei em alguns projetos, como a Universidade das Quebradas, na formação de escritores da FLUP também. A Drica sempre fortalecendo, buscando conhecer, incluir, aliar o escritor contemporâneo aos que vieram antes, aos que chegaram primeiro, para os quais eu peço licença, aliás, para começar a falar aqui. Agradecer, Raquel, Letícia, todo mundo, Instituto Odeon, e a vocês pelo compartilhar, porque esses momentos acabam sendo sempre de troca, de reciprocidade, e nesse projeto Rio de Escritores, obrigada. Eu refaço a minha apresentação minimamente, né? Eu sou a Lília Guerra, sou paulistana, sempre morei em São Paulo. Estive no Rio algumas vezes, sempre a trabalho, inclusive. Eu quero ir aí para me divertir, aceito convites. Inclusive, semana passada eu tive aí para acompanhar uma série de exercícios cênicos de alunos da Escola de Formação de Atores do SESC, exercícios esses baseados em trechos de perifobia. Então, eu tive aí recentemente. Bom, perifobia, que é uma compilação híbrida, né, composta por contos e crônicas, textos ambientados nas periferias, cujos personagens transitam por esses lugares. Um livro, como foi dito na mini bio aí, que foi publicado originalmente no ano de 2018, e aí em 2019 ele ficou finalista do Prêmio Rio, que me deixou muito feliz e honrada. Foi reeditado esse ano, em 2025, e segue sendo muito acolhido aí no Rio de Janeiro, né? Já que eu toquei nesse assunto biográfico, né, falar um pouco mais sobre a minha atividade de escrita, reforçando aí a bio. São 3 romances publicados: Amor Avenida, Rua do Larguinho e O Céu para os Bastardos. 3 edições de novelas que escrevi para o rádio, um livro de crônicas chamado Crônicas para Coloridas Cidades, né, e as reedições de Amor Avenida e de Perifobia, como foi dito, e o inédito Cavaco do Ofício, que é o resultado do prêmio Carolina Maria de Jesus, que também me deixou muito honrada receber um prêmio só para mulheres escrevendo em 2023, 2024, 2023, né, com o nome de Carolina Maria de Jesus, que foi sempre a grande inspiração da minha vida. E aí, falando um pouco sobre a minha formação, né, eu sou uma educanda da educação de jovens e adultos, não por ser universidade. A minha formação pós-E já é técnica, né, como eu já disse, aí respondendo a pergunta. Hoje eu ainda atuo na área da saúde, eu sou uma auxiliar de enfermagem, trabalhando aí no ambulatório. De modo que o nosso encontro certamente deve ter um formato diferente dos outros que vocês participaram aí com professores, ministrando especificamente sobre assuntos, né? 2 desses professores eu conheço muito bem, que é o nosso querido Luma, o Luiz Maurício, e a Fernanda Bastos.
mas também tive a oportunidade de ver um pouco da aula do Gabriel Chagas sobre Lima Barreto, né, que está disponível aí na plataforma, e pude me deleitar também, que bom. Então, a nossa conversa aqui se dá muito mais como depoimento, como relato de como e por que eu comecei a escrever, e sobre os autores que nessa trajetória me guiaram e me guiam, né? E falamos aí, tocamos já no nome sagrado de Carolina, Maria de Jesus, e eu não posso deixar de dizer que eu li Quarto de Despejo ali com 13, 14 anos, provocada por uma bibliotecária da escola onde eu estudava, da sala de leitura. E Carolina, que registrou tantas coisas em forma de diário, né, suas experiências, ela fazia isso inicialmente em tempo real, anotando, discorrendo sobre os fatos do seu cotidiano, mas também historiou memórias em diário de petita, falando sobre a infância, sobre a juventude, sobre a família, das pessoas que estavam no seu entorno, e daí eu extraí alguns trechos produzidos por Carolina, que foi uma trabalhadora doméstica durante algum tempo da vida e posteriormente se tornou o que hoje chamamos de recicladora, né? Alguém que instintivamente colaborava com a prevenção do meio ambiente aqui em São Paulo, em uma época em que a reciclagem não era um tema discutido e que a atividade que ela desenvolvia era considerada apenas um recurso utilizado pelos miseráveis, que é uma palavra de difícil pronúncia, né, incômoda para alguns, mas que se refere aos que, como ela, viviam em situação de extrema miséria, né? Não era uma atividade destacada com a conotação de importância que realmente tinha e tem, né? Sempre teve e sempre terá. Ou seja, a Carolina era uma mulher visionária, além de uma intelectual orgânica, de admirável consciência de classe e de uma clareza impressionante. E o meu primeiro contato com o Quarto de Despejo, como eu disse, foi aos 13 anos, mais ou menos. Eu tive o privilégio de também ler Casa de Alvenaria, ali no final da década de 80, começo de 90. Né? Era um título bem difícil de encontrar, pelo menos em São Paulo. Eu posso dizer que no circuito que eu percorri era difícil de encontrar, né? A minha edição de Quarto de Despejo, a edição que eu uso, inclusive, tem uma assinatura da Vera Eunice, né, da filha da Carolina, muito citada no livro. Essa assinatura foi colhida pela minha mãe, em um evento que celebrava o centenário de Carolina em 2014. Minha mãe, Ana Júlia dos Santos, trabalhadora doméstica, aposentada, devota de Carolina, e eu posso dizer com satisfação, apresentada a ela por mim, na ocasião em que li o Quarto de Despejo, compartilhei com a minha mãe aquela minha rica descoberta, e também com a minha avó, Maria Júlia dos Santos, também trabalhadora doméstica, que não era alfabetizada, mas que conheceu os trechos do quarto através da minha voz. Eu costumo dizer que quando eu aprendi a ler, foi como se ela tivesse aprendido a ler também, de alguma maneira, porque a partir do meu processo de alfabetização, tudo aquilo que ela tinha vontade de ler, de saber, e que me perguntava, eu lia em voz alta, de modo que os nomes das ruas, das placas de ônibus, as inscrições nos muros, nos outdoors da cidade, todas as mensagens espalhadas pelos caminhos que nós percorríamos e que tinham alguma informação do interesse dela, que pudesse ser decifrada através da leitura, era uma informação que ela recebia com muita curiosidade e ficava muito grata, né, por aquele processo, por aquele compartilhar. Então, são coisas das quais eu me lembro muito bem. E separei um trecho de Quarto de Despejo para a gente ler aqui, para relembrar. Carolina, a minha edição é da editora Ática, está na página 124. Eu separei trechos que ela escreveu num dezembro, como estamos agora, dezembro de 1955. Vamos lá. É sempre bom e prazeroso recordar os escritos de Carolina. 5 de dezembro, a Leila contou-me que a filha da dona D está presa porque o seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano que tem 2 dentes de ouro. Hoje eu estou estreando um rádio. Toquei o rádio até às 12.
ouvi os programas de tango, o Orlando ligou a luz. Agora tenho de pagar 75 cruzeiros por mês, porque ele cobra 25 por bico. Deixei o leito às 4 da manhã. Liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango. Eu fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado. É que o menino está com 12 anos. Eu hoje me sinto muito triste. 8 de dezembro. De manhã o padre veio dizer a missa. Ontem ele veio com o carro capela e disse aos favelados que eles precisam ter filhos. Penso, por que há de ser o pobre quem há de ter filhos? Se filhos de pobre, tem que ser operário. Na minha fraca opinião, quem deve ter filhos são os ricos, que podem dar alvenaria para os filhos. E eles podem comer o que desejam. Quando o carro capela vem na favela, surgem vários debates sobre a religião. As mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos. E quando precisar de pão, podem ir em busca na igreja. Para o senhor vigário, os filhos de pobres criam só com pão, não vestem e não calçam. Esse trecho me leva a pensar diretamente no primeiro parágrafo, né, no primeiro trecho de Quarto de Despejo, quando ela diz assim, em julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas os custos dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Bom, na ocasião em que minha mãe conseguiu colher aqui a assinatura e a dedicatória da Vera Eunice para esse livro, inclusive a Vera muito gentilmente disse, puxa, mas não fui eu que escrevi o livro, a minha mãe falou, por favor, assine. Foi a primeira vez em que eu tinha me encontrado com Vera Eunice pessoalmente. Agora eu já vi em outras ocasiões palestrando, falando sobre a vida de Carolina, mas naquele momento foi tão importante ver a personificação daquela mulher, que para mim ainda era uma criança descalça e faminta. E aí a Vera, eu não sei se todos sabem, mas hoje é uma educadora, além de preservar, né, os escritos de Carolina, falar sobre isso, ela é uma educadora, e pelo que me consta ainda dá aulas, pelo menos até a última vez que eu soube, né, não sei se agora já se aposentou, mas para mim foi uma experiência tão incrível ver a Vera ali na minha frente, ver adulta, né, ver que ela tinha sobrevivido, resistido a todas aquelas coisas. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Né? E aí, falando do meu processo de escrita, do início do meu processo de escrita, é claro que Quarto de Despejo teve toda. Foi como um patuá, um amuleto para mim, que eu carreguei por muito tempo e ainda carrego. Esses trechos são, obviamente, exercícios de Carolina sobre o tema escrever como forma de não esquecer. O diário é um gênero que tem, ao meu ver, a intenção de preservar memórias, mas principalmente é um método de desabafo que, a princípio, só diz respeito ao seu autor. Pelo menos, né, a gente começa a escrever um diário, às vezes, para desabafar, além de querer registrar as coisas que aconteceram e poder refletir sobre elas no futuro. Né? Eu acho que essa é a premissa. E aí depois, né, quando são expostos para o público, né, levam à reflexão de outras pessoas, à discussão dos leitores. E eu não li muitos diários publicados em forma de livro pela vida, mas me parece que Carolina sempre registrou o cotidiano e essas reflexões que deveriam ser um material pessoal, tensionando que fossem lidas por outras pessoas no futuro. Ela não esqueceria aqueles fatos e faria com que outras pessoas, além de tomar conhecimento deles, sobre eles, também não esquecessem como e quando ocorreram. E ela escreveu um outro diário, que é o Diário de Bitita, né? Essa edição que eu tenho foi publicada pelo SESI, e vou compartilhar um trecho também com vocês, que está entre as páginas 13 e 14. Os pobres moravam num terreno da Câmara, o patrimônio não tinha água.
Mesmo furando o poço, eles tinham que andar para carregar água. Nós morávamos num terreno que o vovô comprou do mestre, um professor que tinha uma escola particular. O preço do terreno foi 50 mil réis. O vovô dizia que não queria morrer e deixar os seus filhos ao relento. A nossa casinha era recoberta de sapé. As paredes eram de adobe, cobertas com capim. Todos os anos tinha que trocar o capim porque apodrecia e tinha que trocá-lo antes das chuvas. Minha mãe pagava 10 mil réis por uma carroça de capim. O chão não era solhado, era de terra dura, condensada de tanto pisar. Eu estava fazendo a minha avant-première do mundo e conhecia o pai do meu irmão e não conhecia o meu. Será que cada criança tem que ter um pai? O pai de minha mãe foi Benedito José da Silva, sobrenome do senhor. Era um preto alto e calmo, resignado com a sua condição de soldo da escravidão. Não sabia ler, mas era agradável no falar. Foi o preto mais bonito que já vi até hoje. Eu achava bonito ouvir a minha mãe dizer papai, e o vovô responder-lhe o que é, minha filha. Eu invejava minha mãe por ter conhecido pai e mãe. Várias vezes pensei em interrogá-la para saber quem era o meu pai, mas faltou-me coragem. Achei que era atrevimento da minha parte. Para mim, as pessoas mais importantes eram a minha mãe e o meu avô. De modo que esse contato que eu tive com a literatura de Carolina me fez, apesar de ser uma leitora voraz desde a infância, minha mãe me matriculou numa biblioteca assim que eu comecei a ter contato com a alfabetização, né? Minha mãe já me levou ali com 6, 7 anos, mas quando eu li Carolina, eu li alguém que eu entendia, alguém que se parecia comigo e com as pessoas que estavam no meu entorno e que eu entendia. E vou dizer para vocês no decorrer aqui dessa conversa por quê, né? Mas também quero compartilhar de outras autoras, eu acho importante a gente falar sobre isso, antes de começar a falar propriamente das coisas que eu produzi, que eu escrevi, eu disse que ia falar das minhas mais velhas primeiro, é um compromisso que eu tenho. Então, vou trazer também aqui para vocês um pouco da minha experiência com Cora Coralina, nesse livro Vintém de Cobre, que a Cora também é uma autora muito importante para mim, no meu processo de escrita. E aí vou ler com vocês aqui, nessa edição que eu tenho, na página 25, alguma coisa que a Cora escreveu e que me chamou a atenção desde o princípio, e que ela chamou de um mandrião. Eu vestia um mandrião recortado e costurado para mim de uma saia velha da minha bisavó. E como aquele mandrião me fazia feliz. Eu tinha um mandrião. Eu vestia um antigo mandrião recortado e costurado para mim de uma saia velha da minha bisavó. Eu brincava, rodava, virava a roda, e o antigo mandrião se enchia de vento balão. Aninha cantava, desentoada, desafinada, boba que era. Meu mandrião, vento balão, roda peão, vintém na mão. Os grandes exploravam, irônicos, sarcásticos. Faz caramujo, Aninha. Aninha a boba. Aninha rolava no chão, fazia caramujão, riam e diziam, é boba mesmo. Essas são algumas, né, das autoras que fazem parte da minha formação. Eu não só separei essas duas, e aí vamos ver se no decorrer aqui da conversa dá para falar de outras, como Ruth Guimarães, Dalva Maria da Silva, né, o seu Oswaldo de Camargo. Eu separei uma contemporânea também, que é a Zaine, né, se o tempo nos permitir. Mas eu comecei por essas duas porque, como eu disse, elas fazem parte mais nitidamente no meu acervo, no meu banco de recordações, como mulheres. Carolina, cidadã periférica, e Cora, uma mulher do campo, simples, com pouco estudo formal, que escreveram e publicaram seus escritos. De modo que, quando eu, leitora, né, como eu disse, desde que minha mãe começou a me incentivar muito cedo, quando entendi que precisava registrar também e escrever livros, eu tinha essa memória dessas duas mulheres que tinham feito aquilo que eu pretendia fazer, sem grandes
recursos, né? Como eu também não tinha. Então, eu vou contar um pouco do que me motivou a escrever como forma de não esquecer. E para isso, eu vou ler para vocês um trecho do romance que eu escrevi, O Céu para os Bastardos, em que a narradora, chamada Sanarinha, diz o seguinte na página 26. Falando aqui de memória, né, de lembrar e de esquecer. Ela diz assim: Perguntando? Oi, Larissa, desculpa, enquanto a Lília busca ali, ou foi Oi? sem querer? Não, saiu um som, não sei se foi sem querer. Não sei. Acho que foi sem querer mesmo, Letícia. Tá. Então vamos lá, vou continuar aqui com a leitura. Sanarinha diz assim: gosto de conhecer histórias e de anotar as que vou conhecendo. Tenho meu caderno de capa vermelha, onde registro memórias e pensamentos. Reproduzo os sentimentos depois das reflexões que brotam durante o percorrer dos caminhos. Sei que existe uma doença que some com as lembranças da gente. Deve ser algum bicho que se aloja na cabeça e devora as recordações. Não me assombra a possibilidade de esquecer. Se isso acontecer, nem vou me dar conta, portanto, não vou sofrer. Eu não sei se essa tal doença é de todo ruim. Remoer pode ser dolorido. Raramente revisito os capítulos do meu caderno, já que me lembro de tudo muito bem. Rememoro o tempo em que viajava no colo de meu pai. Não sei se esquecer é um privilégio do qual poderei desfrutar. Essa é uma fala de Sanarinha, como eu disse, é a narradora de O Céu para os Bastardos, né? Eu não chamo de protagonista, porque os personagens dos livros que eu escrevo normalmente transitam entre uma história e outra, entre um livro e outro, e a Sanarinha está aqui em O Céu para os Bastardos, vivendo um conflito central, falando de alguma coisa que aconteceu dentro da casa dela, mas não deixando de falar sobre o entorno, sobre a vila, sobre a vizinhança, e ela veio importada de outro livro, que é Rua do Larguinho, e lá ela só tinha uma passagem, então eu costumo trabalhar assim com os personagens. Eles estão como podem estar ali em evidência em uma história, mas em outras eles podem ali só fazer uma ponte, enfim. O meu projeto de escrita inicial, chamado Amor Avenida, foi baseado em pesquisas de documentos, fotos, objetos, né, num processo de escuta e de observação. E a principal entrevistada foi a minha mãe, de quem eu queria contar uma história a partir do meu nascimento, da época do meu nascimento. Eu sou a mais velha de duas irmãs e por muito tempo eu não tive acesso às respostas de muitas perguntas, a principal delas, o nome do meu pai. E aí me chama a atenção esse trecho que eu compartilhei com vocês do Diário de Bitita, né, onde Carolina conta a inveja que ela tinha da própria mãe, porque a mãe sabia informações sobre o pai, convivia com ele e chamava, né, de pai. E aí quando eu li o Diário de Bitita muito mais tarde, muitos anos depois de ler o Quarto de Despejo, eu me identifiquei ainda mais com essa mulher que já era tão querida por mim, né, que já me acompanhava. Esse assunto sobre o nome do meu pai, as informações sobre o meu pai, sempre foram um grande mistério na minha família, né? Não é incomum que os genitores não registrem seus filhos, eventualmente ocorre com genitoras também. Eu que tenho acesso, às vezes, a muitas documentações, né? Mexo com um documento de muitas pessoas ali trabalhando no SUS, eventualmente eu vejo alguém que não tem o nome da mãe no documento. Mas isso é muito, muito mais raro do que não ver alguém que não tem o nome do genitor ali no documento, como acontece comigo. Né? É infinitamente maior o número de homens do que de mulheres no Brasil. E essa foi a ponta, o fio condutor desse livro que eu chamo de Romance de Memórias, que é o Amor Avenida, pelo qual eu iniciei esse meu exercício de registrar. Né? Porque, como eu disse, né, a gente convive com a ausência paterna, que não se caracteriza, obviamente, apenas pela falta do registro. Muitas e inúmeras vezes o registro é efetuado e até a convivência, mas a ausência ainda assim se constitui, a gente sabe, né, de maneira efetiva. Mas nos casos da falta de informação documental, existe quase sempre um boca a boca na família, na vizinhança, enfim.
No meu caso, o mistério era absoluto. Minha mãe, que é uma mulher preta, de pele retinta, né? Que ficou grávida, né? Minha gestação, ela teve ali entre os 16 e 17 anos, ali em meados, caminhando para o final dos anos 70, né? Eu sou de 1976, ela tinha ali 16, 17 anos, e ela nunca me falou sobre o assunto. Assim como Carolina não tinha nenhuma informação, eu também não tinha. E aí, quando eu já tinha cerca de uns 15 anos, é que ela resolveu, né? Além de contar tudo o que havia acontecido, ela resolveu falar comigo sobre isso e me entregou material para examinar. Então, eram cartas, cartões postais, recortes de jornal, tudo que ela considerou que pudesse ser importante no momento de conversar comigo, ela preservou. E cadernos que ela escreveu à mão, obviamente, ali, né? Cadernos onde ela anotou várias coisas. E cadernos esses que não falavam exatamente sobre o relacionamento dela com meu pai, mas de passagens variadas da vida, receitas, reflexões, letras de ponto de umbanda, que a minha mãe aprendeu quando ela era corimbeira, né, num terreiro aqui em São Paulo, muita, muita coisa. E quando eu perguntei por que ela tinha guardado tudo aquilo, ela me disse: primeiro, para tentar provar que o que eu digo é verdade, e para que você tenha mais elementos para trabalhar com isso, e saber que tudo que eu digo é verdade, como se eu tivesse duvidado, nunca duvidei, né? E depois, porque eu tenho muito, muito medo de esquecer. Daí o início do meu processo de escrita, à mão também, a lápis, num caderno. E o meu entendimento, né? O entendimento que eu tive sobre uma frase que eu tinha lido e que dizia que foi dita por Tia Dodô, né? Tia Dodô Maria das Dores Alves Rodrigues, a icônica e inesquecível porta-bandeira da Escola de Samba Portela, que disse: o Museu do Pobre é a parede de casa, né? E eu digo mais, né? São as paredes, são as gavetas, os baús, eventualmente, mas, sobretudo, o que está registrado na memória de cada um e que pode ser esquecido, né? O medo da minha mãe. De modo que eu cuidei, do meu jeito, com os recursos que eu tinha, de estudar o museu da minha casa, dos meus, mais especificamente das minhas. Esse museu que eu procuro preservar como posso, que me contou histórias através de objetos, não só de papéis, pouquíssimas fotos, mas muitos, muitos discos. O samba foi e é um grande aliado que eu tenho como fonte de pesquisa. E eu descobri minha herança, porque um dia, falando com a minha avó, eu até registrei isso numa crônica, nós estávamos conversando e eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade, e aí ela me falava ali sobre o grande casarão onde ela trabalhava e onde eu a acompanhava, e ela me dizia que aquele casarão tinha sido herdado pela patroa dela, né? Era uma herança que a patroa tinha herdado dos pais. E eu sempre fui muito curiosa com palavras, e perguntei para ela o que é herança. E ela me explicou, né? São coisas que passam de pai para filho, ou de avós para netos, enfim, né? Bens materiais. E aí eu perguntei, né? Falei para ela, né? E qual que é a minha herança, né? Qual vai ser a minha herança? E ela riu, mas ela riu muito, como quem diz, infelizmente nenhuma, né? E aí eu digo, mal sabia ela, né? Mal sabia ela de tudo que ela estava deixando para mim. E aí, depois da experiência com Amor Avenida, vieram outros livros, de forma meio que surpreendente, porque eu realmente tinha certeza de que o meu compromisso com o registro escrito começava e terminava com Amor Avenida, mas os exercícios que eu havia feito para transformar os meus processos de escuta, de observação e de análise em livro se tornaram um hábito. E aí eu segui com esses exercícios, né? Apesar de achar que eu não ia mais escrever livro nenhum, eu segui fazendo esses exercícios, poderia ter feito isso em forma de diário, mas não fiz. Instintivamente eram mais crônicas que eu escrevia no começo, até que eu comecei a frequentar espaços de oficinas, né, de ateliês de escrita criativa que aconteciam aqui em São Paulo, e daí eu destaco a importância que tem nesses projetos, né, de incentivo à escrita, de incentivo à leitura, onde as pessoas podem se conhecer, onde as pessoas que têm os mesmos objetivos e os mesmos interesses podem trocar ideias e, enfim, trocar informações e falar dos seus recursos e dos seus processos e assim, compartilhar suas leituras, né? Isso foi muito importante para mim. Eu comecei a fazer isso de maneira mais livre,
E esses exercícios começaram a resultar nos livros que eu publiquei até hoje, né? Eu posso dizer que Perifobia, por exemplo, é quase que resultado de exercícios que eu fiz nessas oficinas de escrita criativa. E aí, espontaneamente, eu comecei também a falar das pessoas que estavam no meu entorno, diferentemente daquilo que eu lia nos livros, né? Eu sempre via ali personagens que tinham vidas, em geral, diferentes das minhas, né? Para não dizer de Carolina ou de Cora, e eu também não tinha acesso e nem informação sobre outros autores periféricos ou outros autores que escreviam coisas parecidas, porque eu, como eu falei, sou uma aluna de educação de jovens e adultos, não cursei universidade. Então, assim, muitas das literaturas e das leituras que eu ouvia os alunos ali das oficinas falando, que tinham lido, né, na faculdade, ou para fazer uma prova, ou como leitura obrigatória, eu desconhecia, como desconheço até hoje, mas a oportunidade que eu tive de saber de outras autoras e de outros autores que também escreviam sobre os temas que mais me interessavam, né? Claro, amplamente. A literatura é alguma coisa muito livre, a gente aí lê o que tem vontade, o que gosta e tal. Mas é claro que eu fiquei muito interessada em saber sobre outras mulheres que escreviam, outras mulheres negras que escreviam, né? Que contavam as suas memórias, que disponibilizavam os seus registros. E aí eu comecei a fazer essas pesquisas. É claro que lá, quando eu tinha 13, 14 anos, eu não tinha disponível a ferramenta da internet para bater ali e falar, quero saber uma lista sobre autoras negras, sobre autores negros, sobre autores contemporâneos que falam dos seus ambientes, enfim. Não tinha como fazer isso, né? Eu lia o que caía na minha mão, né? Então eu ficava maravilhada quando eu li Cadernos Negros a primeira vez, né? Uma edição de Cadernos Negros, eu fiquei maravilhada, mas não era uma coisa que acontecia de forma recorrente, né? Eu precisava cair na minha mão de alguma maneira e ainda bem acontecia, né? Mas não com a frequência que eu gostaria. E aí, como eu disse, o samba também foi um grande aliado para mim, para as minhas pesquisas e para os meus registros. Eu digo que os discos que a minha avó, pelos quais a minha avó sempre teve tanto apreço, também foram livros para mim, porque a minha casa era uma casa de poucos livros, mas era uma casa de muitos discos, era uma casa de muito samba, era uma casa onde o rádio ficava ligado o tempo todo, até porque o nosso rádio não podia ser desligado. Se ele fosse desligado, ele não levava uma vida para ele ligar de novo, para esquentar uma tal de uma válvula lá. Então, eu digo que quando a gente assistia a televisão, ainda assim a gente ouvia a rádio, né? Porque até o volume dele tinha um problema ali para baixar, então eu me acostumei a ficar com ali o barulho dos dois aparelhos, e embora a gente também tivesse uma televisão que funcionava precariamente, mas a minha avó, ela fazia questão de comprar discos, de adquirir discos, de ouvir música, e eu acho que até era uma forma de ler, né? Porque o samba é muito cronista, né? O samba conta muitas histórias, conta muitas crônicas, e eu aprendi também a prestar atenção nessas letras e entender que eram histórias. Então, vejo que era uma forma que ela tinha de ler, né? Ela que não era alfabetizada, não conseguia ler do jeito que a maioria das pessoas leem, mas tinha a sua maneira de ler as coisas. Então, também foi um grande aliado para o meu processo de escrita, e eu comecei a me basear nos objetos que eu tinha, nos meus museus, no museu que eu encontrava na minha casa e que eu comecei a ver no meu ambiente, nos caminhos que eu percorria, né, para ir da minha casa. Eu tenho que dizer que eu moro aqui em São Paulo, num bairro que fica na extrema periferia da cidade, né, aqui na Zona Leste, um bairro chamado Cidade Tiradentes, que é um conjunto habitacional, é o maior da América Latina, uma Coab, e eu também sempre trabalhei, quase sempre trabalhei em bairros periféricos, né? Já trabalhei também nos bairros mais centrais e nos ditos bairros nobres, que é uma nomenclatura que me incomoda sobremaneira, né? Classificar um pedaço de chão como nobre, né? E aí me parece que isso se estende também às pessoas que moram naquele lugar, então é algo que me incomoda bastante. Mas esse trânsito de sair da minha casa em Cidade de Tiradentes para frequentar essas oficinas de escrita literária que se concentravam, e ainda hoje se concentram muito mais no centro da cidade e no circuito literário, né, da cidade, do que nas periferias. Hoje a gente ainda bem tem mais equipamentos culturais nos bairros mais periféricos, mas ainda falta muito chão para alcançar
a mesma frequência com que as atividades acontecem nos centros, né? Ficava muito evidente para mim essa discrepância, né, do ambiente, da qualidade do transporte ou da falta de qualidade, né, do acesso e da falta de acesso, das diferenças e tal. E isso começou a entrar ali nas minhas histórias, começou a espontaneamente a participar, e aí o ambiente se tornou um grande personagem de tudo que eu escrevo. Até hoje isso acontece. O ambiente também é um personagem, né? Eu digo que em O Céu para os Bastardos, por exemplo, Fim do Mundo, eu acredito que é um personagem que pode se dizer protagonista mais do que a própria Sanarinha, que é a narradora da história, né? Mas esse lugar chamado Fim do Mundo, que é onde os personagens vivem, onde os conflitos se desenvolvem, onde as coisas acontecem, eu vejo muito mais como personagem do que a própria Sanarinha. Que conta essas histórias. E o mesmo aconteceu com Perifobia, o mesmo aconteceu com Rua do Larguinho, que é um romance que também fala de um pedaço, de um espaço, e aí Fim do Mundo eu quis deixar mais aberto, assim, porque eu imaginei que pessoas de outros lugares, que não só São Paulo, de outras periferias, de outras lonjuras, de outros lugares distantes, pudessem também identificar elementos ali comuns à sua vivência, né? As suas vivências, e aí quando eu falo de vivências, eu lembro imediatamente de Conceição Evaristo, das suas escrevivências, né? E vou aqui sempre que eu puder falando e trazendo esses nomes, né? Dessas mulheres, desses homens, enfim, dessas pessoas tão importantes para a gente, para nós todos. E aí mostrando o quanto a geografia da cidade é importante em tudo aquilo que eu escrevo, né? Como eu disse, O Céu para os Bastardos, Perifobia, Rua do Larguinho. E o meu interesse também de saber de outros lugares, ler outras autoras que também falam de coisas parecidas, mas em outros locais, como, por exemplo, eu disse para vocês, eu falei para vocês, toquei no nome de Dalva Maria Soares, que é uma cronista mineira de Belo Horizonte, que escreve sobre essas vivências, mas assim, de um ponto. Ela já escreveu outros livros, mas eu estou falando aqui o que eu selecionei aqui é Para Diminuir a Febre de Sentir, que ela conta muitas histórias da cidade onde ela nasceu, que é Baldim. E eu separei um trecho de uma crônica aqui também da Dalva, para compartilhar com vocês, que conversa muito com a escrita de Carolina. E é uma crônica que se chama Dona Geralda. E aí, se vocês lembrarem do trecho que eu li lá O Diário de Bitita, vocês vão também fazer essa relação. No meu país de memória e sentimento, domingo é dia de ser acordada com o coro de vozes infantis no alto-falante da igreja. Dia de ver Dona Geralda descendo a rua de braço dado com uma de suas filhas, a caminho da missa. Depois vê-la voltando para preparar o almoço e ouvi-la me chamar da rua para ir encher um prato de sua comida dominical. Arroz, feijão, frango ensopado e macarronese. Enche esse prato direito, menina. Seu filho não vai comer também? Dona Geralda construiu sua casa com as próprias mãos. Lembro do buraco enorme no fundo do quintal, de onde saía o barro para os adobes. Olha aí os adobes aparecendo de novo, como Carolina tinha dito lá em O Diário de Bitita. Adorava ouvi-la contando as inúmeras viagens pelas fazendas nos arredores de Baldim para buscar bosta de boi. A bosta, junto com o barro, era o que dava liga à argamassa, que mantém sua casa de pé até hoje. Minha filha era muita bosta, me contou várias vezes, dando a gargalhada que lhe é característica e que deveria ser tombada como patrimônio histórico e material de Baldim. Nesses tempos brutos, quando sinto desânimo se aproximar, firmo o pensamento na força e na energia dessas mulheres que não têm o nome em livro, mas que sustentam os pilares do mundo. É dessa estirpe que eu descendo. Então, não há como não compartilhar com vocês um texto tão, como eu posso dizer, desde a primeira vez que eu li, né, esse texto, eu
eu fiquei encantada, e para dizer que Dona Geralda está viva e mora lá em Baldim, e sempre que eu posso eu vejo fotos, né, a Dalva me manda fotos de Dona Geralda, e me manda notícias dela, né, e aí o meu processo criativo não tem como não ser atravessado por todas essas palavras e por essas mulheres. Eu não vou ler um trecho, mas assim, separei aqui para falar para vocês sobre Ruth Guimarães, e eu tenho outro livro dela, mas esse aqui é o Água Funda, né? Ela tem um livro de crônicas que se chama Água Funda Romance, né? Ela tem um livro de crônicas que se chama Marinheira no Mundo, né? E aí, imitando, né, o gesto de minha mãe, quando eu adquiri esse livro da Dona Ruth Guimarães, eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela, né? A filha dela que se chama Júnia. E aí eu comprei esse livro aqui da Dona Ruth Guimarães num festival literário onde eu estava. E aí, muito curiosa, eu já comecei a folhear logo o livro, né? Cheia de curiosidade. E eu percebi que uma moça me olhava insistentemente, me observava. E aí eu falei, de repente a gente se conhece de algum lugar, né? Pensei comigo, mas não estou conseguindo, né? Não sou boa fisionomista, enfim. Mas ela não se conteve e ela se chegou junto de mim, sentou perto de mim e falou assim para mim: olha, você sabe que quem escreveu esse livro foi minha mãe? E aí eu falei: é mesmo? Você é filha da Dona Ruth Guimarães? Ela disse: sou. E aí eu falei assim: você pode assinar o livro para mim? E assim como Vera Eunice ficou reticente para assinar quando a minha mãe pediu, ela também falou assim: ah, mas não fui eu que escrevi o livro. Eu falei: mas assina, você está aí promovendo e preservando tudo que a sua mãe fez, e é continuidade, isso é continuidade. E aí eu também tenho esse livro aqui assinado pela Júnia, que é a filha da Dona Ruth, e são os meus tesouros que fazem parte do meu museu, e a mesma coisa eu fiz com um disco que eu tenho da Jovelina Pérola Negra, quando eu tive a oportunidade de encontrar a filha dela, Cassiana. Eu também pedi para a Cassiana assinar, e novamente, humildemente, dessa vez a Cassiana me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu falei: Cassiana, assina meu disco. E ela falou assim para mim: mas eu sou tão pequena. Eu falei para ela: por favor, assina, né? Você também tem dado continuidade para tudo que a sua mãe fez de tão importante. De modo, gente, que o meu processo criativo é esse. A minha formação é essa que eu compartilhei com vocês. Eu sou essa mulher paulistana, mãe de 2 filhas. Eu sou essa auxiliar de enfermagem que continua servindo no SUS e que descobriu a herança que tinha, né? Recebido da avó e das mães e de tantas outras mulheres que sempre estiveram no meu entorno, e que agora continuo, né? Continuo comendo aí, bebendo da fonte quanto eu posso, de tudo que é disponibilizado por outras mulheres, como eu disse, sobretudo mulheres negras que escrevem, né? Não só as mulheres brasileiras, mas eu gosto muito de Françoise Egat, Cartas a uma Negra, que também, né, aqui são pretensos diálogos que ela gostaria de ter com Carolina, e mais recentemente publicado Tempo de Infância, Tempo da Infância, na verdade, onde ela também conta coisas e fez esses registros, acho que baseada também nesse tema, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, que é escrever como forma de não esquecer. E aí eu quero saber, né, se vocês querem discutir sobre esses livros, fazer alguma pergunta, conversar sobre isso, enfim. E depois que a gente, de repente, mesclar e conversar sobre o assunto, a gente pode compartilhar outros trechos e falar de outros autores, ou mesmo de Perifobia, ou mesmo de O Céu para os Bastardos. Obrigada, Lília. Ótima, muito bom conhecer um pouquinho mais de você, da sua trajetória.